Graça e paz. Boa noite. Deus é bom? É sempre um prazer estar aqui, uma alegria. E assim, nós estamos numa série movidos pelo Espírito. E quem vai pregando nos últimos domingos, o negócio começa a ficar mais estreito, né? No primeiro domingo teve aqui o Alex que rodopiou, né? Deu cambalhota, né? Falou em línguas, pintou e bordou. Aí semana passada nós tivemos a Ingrid está lá dentro, né? Que falou sobre o bom samaritano, né? Também foi uma pregação top. E aí a coisa começa a ficar estreita, né? Porque o pessoal prega tudo, aí a gente tem que vir aqui, né? Pedir a direção a Deus. A gente tem que dobrar o joelho, tem que, né, fazer propósito para Deus falar com a gente, para Deus mostrar alguma coisa diferente. Só que assim, Deus ele acaba mostrando umas coisas doidas, né? Que a gente fica sem saber, é isso mesmo, pai? Tem certeza que é isso? Né? Mas, amém. Né? Depois que ele dá a direção, a gente acaba compreendendo o que ele quer falar, né? E a gente embarca nesse negócio, né? Então, que Deus possa falar conosco nessa noite, né? Que o seu coração esteja aberto, que você possa entender tudo aquilo que o Espírito de Deus quer falar contigo, quer falar conosco, na verdade, porque enquanto a gente está ministrando aqui, o Espírito Santo também fala conosco, ministra o nosso coração. Então que nessa noite o seu coração esteja aberto para isso. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus me mostrou um texto que não é muito comum de se pregar, né, num culto, falando de movidos pelo Espírito. Eu já vi pregar esse texto em palavras de oferta. Mas aí Deus acaba mostrando para a gente que a palavra dele se renova todo dia, né? E que aquilo que ele deixou que é usado numa determinada direção pode ser usado para outra direção, porque é ele que faz, é ele que fala, e nós só somos instrumentos na mão de Deus. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Eu vou ler apenas um versículo agora, o versículo 4. E talvez você já tenha ouvido diversas vezes esse texto. Não é um texto que quase ninguém usa. Não, esse texto é muito conhecido. E que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse texto fala que quem observa o vento geralmente fica de braços cruzados. Quem observa o vento nunca semeará. Está ali? Cadê? Cadê o texto? Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento. E o vento é gostoso, né? Quando está assim um dia de calor, sentar à sombra, receber aquele vento fresco, beber uma água de coco, é bom, né? Sim ou não? A igreja está aí? Amém? Gente, olha só, deixa eu, vamos voltar. Eu gosto quando a igreja participa.
quando a igreja, entra no clima. Então vamos lá. Quem gosta de sentar à sombra e receber aquele vento fresco na face? Você gosta? Eu também gosto. Mas aqui vem dizendo que quem observa o vento nunca semeará. E eu estava meditando nesse texto, e quando Deus me mostrou isso, eu perguntei para ele o que tem a ver isso com o movido pelo Espírito. Aí ele me fez enxergar uma coisa. Quem observa o vento nunca semeará. Mas quem sabe aqui como é que o vento se forma? Eu tive que estudar, Tive que ler. A gente vai pregar, tem que... Alguém sabe como o vento se forma? O que é o vento? Ar em movimento. Às vezes eu até brinco lá em casa com a pastora, quando liga o ventilador e bota ele parado numa direção só, ela fala assim: esse vento parado me incomoda. Aí eu falo para ela: vento parado não pode, porque vento é ar em movimento, então não pode ser parado, Então eu mexo com ela. Mas o vento é ar em movimento. Agora, como o vento se forma? O vento se forma da seguinte forma: um lugar está quente. O ar quente é leve. Então o ar quente sobe. Quando o ar sobe, ele abre espaço embaixo. E aí o vento, o ar frio de uma outra região vem. O ar se movimenta. O ar quente sobe, o ar frio se movimenta em direção àquele espaço que foi aberto. E aí forma-se o vento. Aí o ar quente subiu, ele chega lá em cima, ele se resfria e desce. Aí aqui começou a esquentar de novo, o ar sobe, o ar frio, que é mais pesado, vem e forma o vento. O ar se movimenta e ele faz esse ciclo. Agora, quem observa o vento nunca semeará. Mas por que nunca semeará? É porque essa pessoa ainda não conseguiu entender o que é o vento. Não conseguiu prestar atenção no que o vento faz. Você já prestou atenção no que o vento faz? Que às vezes a gente apenas está lá. O vento é gostoso. O vento refresca. Mas não é só isso que ele faz. Os vídeos estão ok? Eu gosto de mostrar, às vezes, vídeo, fazer alguma coisa, porque a gente acaba gravando melhor. Quando a gente só ouve, a gente às vezes grava, mas daqui a pouco esquece. Mas quando você vê alguma coisa e você ouve, você grava com mais facilidade, porque além da palavra você tem uma imagem. Então, eu separei só 5 coisas. 5 coisas apenas. O vento faz mais coisas, mas eu separei 5 que vão estar dentro do nosso assunto. E a primeira coisa que eu coloquei aqui: o vento gera energia. Cadê aqui o vídeo da energia? O vento, ele move aquelas hélices e forma energia. E às vezes a gente não para pensar que o vento não só refrigera, que o vento não só sopra, gera uma energia limpa, uma energia renovável, A energia eólica, é a eólica, É isso? É eólica.
eólica. Isso aí, obrigado, professora. Mas então o vento, ele produz energia. Sim ou não? Então, se o vento produz energia, eu já não deveria de ficar de braços cruzados. O que mais que o vento faz? O vento causa movimento. Vamos lá, cadê o movimento? Vocês já observaram as dunas de areia? Como é que o vento ele carrega a areia? Ele faz com que as dunas se movimentem. Hoje, você olha para uma duna de areia e você vê ela de um jeito. Amanhã, ela já está em outra posição. Porque o vento, ele vai transportando os grãos de areia e vai mudando a posição das dunas. Então, veja que o vento, ele produz energia e ele traz movimento. Até os montes se transportam por causa do vento. A terceira coisa que eu separei: equilíbrio. Como eu falei aqui, como o vento ele é formado quando um lugar está quente, o ar sobe e o ar frio vem, trazendo nuvens. E essas nuvens vão fazer cair chuva sobre aquela região. E vai trazer um equilíbrio da temperatura. A temperatura que estava muito alta, ela vai ficar mais amena. A mesma coisa, um lugar que está muito frio, o vento sopra o ar quente, levando calor. Eu estava olhando, depois vocês vão me pagar por essa aula de ciência, viu? Geografia, ciência natural, meu filho. Meu filho, ciência natural. Existem dois tipos de vento. Existe a linha do Equador. Aí tem o vento que vem dos polos em direção à linha do Equador, que a linha do Equador é quente, aquela localidade, né? Aquela região é quente. Então existem os ventos que vêm dos polos, trazendo frio para ali aquela região onde fica a linha do Equador. E existe o vento que sai da linha do Equador em direção aos polos, levando calor. E tudo isso é movimento. É o vento que vem, é o vento que vai. É trazendo frio, é levando calor. Então, o vento ele traz equilíbrio. O vento traz refrigério. Olha lá, não é um vento parado, né? Ali está parado porque foi só uma foto. Mas as duas ali estão com calor, estão na frente de um ventilador. A gente não conseguiu uma imagem de uma pessoa suada e o vento batendo na sua pele. A gente não conseguiu essa imagem, até procuramos. Mas aí o Vitinho conseguiu a pessoa se refrescando na frente de um ventilador. Então, a pessoa que está com calor vai na frente de um ventilador e o vento traz refrigério. E quinto, o vento leva sementes. Vamos ver. Uma planta, as suas sementes, elas
são formadas com aquela, tipo uma pluma. E quando ela está no tempo, o vento bate ali. Daqui a pouco vocês vão ver o vento. Eu acredito que alguém soprou ali para simular o vento. Mas você vai ver aquelas sementes ali voando. E muitas das vezes as sementes são levadas pelo vento para um lugar distante. Às vezes você chega num determinado lugar que você vê uma planta que não existe outra, mas você pensa, mas como é que ela nasceu aqui? Talvez o vento, olha lá, ali tem uma pessoa soprando, mas é isso que o vento faz. Ele sopra e leva as sementes. Então eu peguei essas cinco coisas que o vento ele faz. Mas pastor, o que tem tudo isso com movido pelo Espírito? Vocês que estão aqui na casa sabe que as pregações que eu faço não são pregações demoradas. Eu gosto de vir, dar o recado e acabou. Mas essas 5 coisas que eu identifiquei que o vento faz. Eu li um outro versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8. Eu gostaria que você lesse comigo. João, Evangelho de João 3, 8. Vamos lá, se você está sem a Bíblia, lê aqui comigo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E quando eu li esse versículo, logo me veio o coração. Quem é nascido do Espírito é movido pelo Espírito. Não tem como ser nascido do Espírito e não ser movido pelo Espírito. Todos nós que nascemos do Espírito de Deus, somos movidos pelo Espírito de Deus. E essas 5 coisas que eu separei ali, eu quis trazer para a vida daquele que é movido pelo Espírito. Porque nós temos que ser como o vento. E não ficar sentado somente observando. Nós temos que entender o que o vento faz. Temos que nos inspirar nele e fazer também. Aquele que é movido pelo Espírito, ele gera energia também. Quantas pessoas que você conhece que estão desanimadas? Quantas pessoas que você conhece que estão precisando de uma injeção de ânimo? Quantas pessoas você conhece que necessita de alguém ali do seu lado que vai falar assim, não, vamos embora. Que use a energia com ela, dá um choque naquela pessoa e tira aquela pessoa daquela situação de marasmo, de prostração. Tira aquela pessoa daquele momento ali de estar parado, eu não quero mais fazer nada. Eu não quero mais saber de nada. Eu estou desistindo da vida, eu estou desistindo de tudo, eu não quero mais me envolver com nada. Quantas pessoas você conhece que precisa de você, que é movido pelo Espírito? Quantas pessoas que você conhece que você precisa ir lá e resgatar essa pessoa? Porque aquele que é movido pelo Espírito, existe uma energia. E eu não estou dizendo isso de misticismo, não. Não é misticismo. A energia é a presença de Deus. A energia é o poder de Deus. Porque quem é movido pelo Espírito não se deixa abater. Quem é movido pelo Espírito
não aceita ficar paralisado. Quem é movido pelo Espírito não aceita ficar prostrado. E nós precisamos entender que nós, como agentes, nós como homens e mulheres, movidos pelo Espírito, precisamos agir. Precisamos resgatar, precisamos trazer para perto. Precisamos levantar, precisamos acordar aquele que está dormindo, porque tem muitas pessoas dormindo. E não digo dormir, estou deitado na cama dormindo. Não, não é isso não. É dormindo o sono espiritual. Existem pessoas que precisam acordar, despertar. E eu e você somos esse agente. Eu e você somos como esse vento que gera energia. Eu e você somos quem vai acordar, quem vai levantar essa pessoa. Eu e você somos quem vai se dar aquele choque. Sabe aquele choque que ressuscita a pessoa que está morta? Somos nós que precisamos fazer isso. Nós precisamos gerar essa energia que vai trazer vida, que vai levantar o morto. Não é o morto físico, não, é o morto espiritual. Nós precisamos entender por que estamos parados. Nós precisamos entender por que nós não estamos fazendo aquilo pelo qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para isso. Ide e pregai o Evangelho. Precisamos despertar para isso. Peça para Deus te mostrar alguém que precisa de uma palavra. Peça para Deus te levar a alguém que precisa ser acordado. Peça para alguém te levar a uma pessoa que você sabe que está ali morta espiritualmente. Mas você vai chegar como aquele médico, né? Qual o nome daquele aparelho? Desfibrilador. Desfibrilador? É isso? É isso aí. Você vai chegar lá e vai posicionar e falar assim: afasta, se afasta, porque agora o negócio vai. E dá aquela descarga elétrica na pessoa, e a pessoa chega pular. Nós precisamos ser esse agente. Nós precisamos ser essa energia que vai chegar. Nós precisamos ser essa força, né? Como é que você fica em casa quando a nossa light te deixa no escuro? Hein? Quando dá aquele blackout que apaga o bairro inteiro. Como é que você fica naquele dia de calor? Está lá você dormindo com o ar-condicionado ligado, naquela temperatura 17 graus, aleluia. Aí de repente, acaba a energia. E você só sente o quarto esquentando. Pois é. Você precisa levar energia. Você precisa levar essa energia. Amém? Você está comigo? Esses pontos estão todos ligados um ao outro. O segundo ponto é movimento. Quem é movido pelo Espírito não fica parado. Vento parado não é vento. Se o ar parar, ele deixa de ser vento. Se você parar, você deixa de ser movido pelo Espírito. Não aceita parar. Às vezes, a gente, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, a gente pensa assim: poxa, eu vou parar, porque eu preciso descansar. A pressão está muito grande. A pressão, a dificuldade, as lutas, as barreiras, o corre-corre da vida. Eu preciso dar uma parada, eu preciso descansar um pouco. Eu preciso
de um tempo. Enquanto você dá um tempo, você deixa de agir. Enquanto você dá um tempo, enquanto você para, o Espírito deixa de te usar. Mas por quê? Você decidiu parar. Ele quer te usar. Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe que você tem algo dentro de você que Ele pode usar para abençoar alguém, para ajudar alguém, para mudar a vida de alguém. Mas aí você decide ficar parado. Você decide sentar e, vou esperar Deus falar comigo. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você descanse. E esse descanso, eu não digo que você não pode tirar um dia para você descansar. Pode. Mas Deus não quer que você entregue aquilo que Ele colocou na sua mão. Ele quer ver você se movimentando. Ele quer usar a sua vida. Ele quer agir através de você. Ele quer agir em você e através de você. Mas se você resolver ficar parado, como é que Ele vai agir? Se você resolver ficar ali estagnado, como é que Ele vai agir? Como é que Ele vai mover alguma coisa? Como a gente viu naquele vídeo. O vento transportando os grãos de areia, mudando uma montanha de um lugar para o outro. E Deus quer usar você para transportar uma montanha que talvez esteja na vida de alguém. Deus quer usar você para transportar um monte através de uma palavra, através de uma atitude, através de um gesto. Deus quer te usar para mudar a vida de alguém. E talvez Deus só está esperando você se decidir. Talvez Deus só esteja esperando você resolver se movimentar. Quando eu digo você, não é só você não, eu também. Entenda isso. É só força de expressão eu falar você, mas sou eu também. Nós precisamos entender que aquele que é movido pelo Espírito, ele não para. Porque o vento não para. E se ele parar, ele deixa de ser vento. Se o movido pelo Espírito parar de se mover, ele deixa de ser movido pelo Espírito. Então Deus, Ele quer que você entenda nessa noite. Saia da sua zona de conforto. Saia da onde você está paralisado. Saia desse lugar que está cômodo. E às vezes nós procuramos isso. Um lugar cômodo. Um lugar de descanso. Um lugar que eu possa ficar tranquilo. Um lugar que eu possa ficar em paz. Mas será que, se nós vermos as pessoas ao nosso redor precisando de uma palavra, precisando de uma atitude nossa, será que realmente nós conseguimos ficar em paz? Será que este lugar de estar parado vai realmente nos trazer descanso, repouso, tranquilidade, paz? Ou será que nós vamos olhar para o lado, vamos ver tanta gente sofrendo, tanta gente precisando, tanta gente sedenta, tanta gente necessitada de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra, de uma oração, de alguma coisa, de um sorriso? Será que esse lugar vai nos trazer paz?
tranquilidade? Eu acho que não. Eu acho que esse lugar, de repente, vai trazer inquietação de espírito. Porque eu sei o que tem dentro de mim. Você sabe o que Deus colocou dentro de você? Você sabe o que tem dentro de você que o Espírito Santo colocou aí? E o que o Espírito Santo colocou aí não é para você. O que o Espírito Santo colocou aqui não é para mim. Ele colocou aqui, Ele colocou aí, para que nós sejamos instrumentos na mão dEle. Para que nós possamos nos mover através do Espírito dEle. Para que nós possamos fazer aqui, como nesse versículo, no versículo 8 do capítulo 3 de João. Assim acontece com todos os nascidos pelo Espírito. O vento sopra, vou ler antes, o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem é nascido do Espírito não pode dizer, eu vim de lá, eu vou para lá. Não. Quem é movido pelo Espírito, vai para onde o Espírito quer que ele vá. Quem é movido pelo Espírito, Deus fala vai e ele vai. Deus fala vem e ele vem. Deus fala corre e ele corre. Deus fala anda, ele anda. Mas ele vai segundo a vontade do Espírito. Então aquilo que Deus colocou dentro de você não é para você não. Nós não podemos reclinar na nossa cabeça e dizer, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou em paz, aqui eu estou descansado, e olhar para o lado e tanta gente precisando de nós. Quantos vizinhos precisam de você, precisam de mim? Quantos parentes precisam de você e de mim? Quantos amigos de trabalho, amigos de faculdade, quantos conhecidos distantes precisam de mim e de você? E às vezes nós queremos só descansar, sentindo o vento batendo no nosso rosto. Quem é movido pelo Espírito traz equilíbrio. Quantos casamentos, quantas famílias precisam de um equilíbrio? Porque a paz já não reina dentro daquela casa. Não existe mais equilíbrio dentro da família. É marido desrespeitando esposa, esposa desrespeitando o marido, é filho desrespeitando o pai, é pai desrespeitando o filho, é filho desrespeitando mãe, é mãe desrespeitando o filho. Não existe mais equilíbrio, não existe mais conversa, não existe mais comunhão, não existe mais acordo. Está tudo desequilibrado dentro daquela casa, dentro daquela família. E nós precisamos trazer esse equilíbrio. Nós precisamos entender. É igual como eu brinquei aqui, né? Falando com a minha esposa. Entre ter razão e ser feliz, seja feliz. Porque às vezes a gente quer tanto ter razão. Quer tanto ter. Não, eu tenho a razão e eu vou botar o pé firme aqui porque a razão é minha. Aí o outro também é a mesma coisa. Não, eu tenho razão. E aí bota o pé firme ali. E aí causa aquele equilíbrio dentro da família. Aquele desequilíbrio dentro da família. E aí nós precisamos entender que seja feliz. Não queira ter razão. Prefira a felicidade.
Traga o equilíbrio para dentro da sua casa. Use a sabedoria de Deus. E quando você usa a sabedoria de Deus, quando você é movido pelo Espírito dentro da sua casa, você consegue equilibrar as coisas. E às vezes, numa discussão, né, o negócio vai lá no alto. O negócio sobe. A temperatura, né, aí precisa fazer igual o vento, né? A temperatura subiu. Aí tem que vir o vento frio. O vento frio para baixar a temperatura. O tempo subiu. A temperatura subiu. Né? Foi lá no alto. Aí precisa alguém, vamos usar um palavreado do dia a dia, baixar a bola, né? Baixei a bola, olhei, vou estudar a jogada. Eu não gosto de futebol não, viu? Não gosto de futebol, mas vamos usar esse termo, que a maioria dos homens gosta, né? Baixei, né? Dominei, né? Dominei a bola, pá. Vou olhar, vou ver qual é a jogada certa. Aí quando você fez isso, você já equilibrou o negócio. Porque você, um subiu, o outro subiu também, aí acabou. Acabou. Então, você que é movido pelo Espírito, traga o equilíbrio. E o equilíbrio você também pode trazer para muitas coisas. Para a vida financeira. Quem é movido pelo Espírito também traz equilíbrio para a vida financeira. Porque gastar além do que ganha vai te causar problemas. Então, seja equilibrado também nos gastos. Peça a direção de Deus. A gente precisa pedir a direção dele em tudo na nossa vida. Até em que nós vamos gastar. Até em que nós vamos comprar. Precisamos ser movidos pelo Espírito. Pastor, só quer espiritualizar essa parte? Então tá. Então pega lá o seu cartão de crédito com um limite de 50 mil reais e estoura ele todo. Aí você vai ver dentro da sua casa o desequilíbrio que vai causar. Quando a fatura chegar, que você olhar o seu saldo bancário, tem lá, a fatura chegou lá com 50 mil reais para você pagar. E aí você olha o seu saldo bancário, tem 300 reais na conta. Aí começa a ficar nervoso. Aí desconta, ou na varoa, ou se a fatura for da varoa, ela vai descontar no varão. O negócio vai ferver. Porque aí o varão, aquele homem de Deus, aquele santo homem, vai dizer: mulher, por que você gastou tanto? Aí a esposa vai falar assim: porque foi você que me deu esse cartão adicional. Eu não queria, mas você me tentou. Aí, já viu o que vai acontecer, né? Nunca você falando assim, eu nunca vou te dar um cartão desse. Não, eu não quero brigar com você, meu amor. Eu não quero brigar com você, eu quero ter equilíbrio dentro da minha casa. Tá vendo? Para poder manter esse cabelo louro, manter essas unhas. Mostra, cadê a unha? Desculpa, gente, eu já estava. Mas equilíbrio na família. Eu falei de equilíbrio na família. É que eu me empolguei.
Então, assim, você que quer uma dica, vem sábado que vem. Fiz a propaganda, né? Fiz a propaganda. Vem sábado que vem, que aí você vai ouvir mais a respeito. Então, quem é movido pelo Espírito, traz equilíbrio. Quem é movido pelo Espírito, traz refrigério. Refrigério. Você já viu quando a pessoa está atribulada? Você já viu quando a pessoa está num estado de nervo, não sabe o que fazer da vida? E aí você chega com aquela palavra de direção, com aquela palavra de tranquilidade. A pessoa está ligada no 220 e aí você vem naquele 12 volts. Só 12. É igual bateria de carro. 12 volts. Chega lá. É ou não é, pastor? A pastora ligada no 220. Aí o senhor chega lá. Quem só no 12? Eu que conheço pouco, né, sei que não é isso. Então, mas aí você chega com a palavra de refrigério, uma palavra de tranquilidade, uma palavra que vai trazer paz, uma palavra que vai tirar aquela ansiedade do coração. E no corre-corre da vida, quantas pessoas, e eu acredito que aqui no meio possa ter alguma pessoa que esteja com um coração ansioso, sem saber o que fazer amanhã, sem saber como vai fazer até o final do mês que vem. E aí vem você com uma palavra de paz, vem você com uma palavra de tranquilidade, vem você e acalma aquela tempestade que está no interior, que está tudo, né? E como é que fala quando a água está fervendo? Ebulição, né? Está em ebulição aqui dentro. Aí você vem, abaixa, né? Desliga, melhor, né? Desliga o fogo. Ela vai esfriando. Vai esfriando. E você chegou, estava aquele negócio borbulhando. Aí chega você com a palavra, no momento certo, no momento do desespero, no momento que a pessoa está arrancando os últimos fios da cabeça, assim. Vocês entenderam, não? Os últimos fios da cabeça, o que eu quis dizer. Mas foi você, Eduardo, que falou alguma coisa aí? Não falou nada, não. Eu escutei um zumbido desse lado de cá, não sei quem foi, não. Foi Alex? Não foi Alex, não. Mas aí, aquele momento que a pessoa está quase, aí você chega. Deus é contigo. Eu vim aqui porque Deus me fez lembrar de você. Eu vim aqui porque de noite eu perdi o sono por sua causa. E eu queria, através do Espírito de Deus, trazer uma palavra. Eu queria falar contigo para você se aquietar. Se aquieta. Calma. Fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. Você trouxe refrigério para a vida de alguém. Porque você é movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito de Deus. Foi até lá. Deixou-se ser usado por Deus. E por último,
não menos importante, quem é movido pelo Espírito leva as sementes. Leva a semente. Essa semente aqui, porque a palavra de Deus é a semente. Essa palavra, essa semente, precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente, todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas. Porque você não sabe em qual terra você vai semear. Existe na Bíblia a parábola do semeador, que diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras entre as pedras, outras entre os espinhos e outras na boa terra. Mas mesmo aquelas sementes caindo na beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, o semeador não deixou de semear. Talvez o fruto não foi satisfatório, mas pode ter certeza que onde você levar a semente, vai ter terra boa para você plantar. E toda semente que você semeia em terra fértil, frutifica. Seja como o vento que carrega a semente. O vento sopra e leva. Uma hora a semente vai para o norte, outra hora vai para o sul, leste, oeste, sudeste, centro-oeste. Não, centro-oeste é região, né? Sei lá, noroeste, nordeste, sei lá com essas direções. Mas pode ter certeza que uma hora essa semente ela vai encontrar uma boa terra. E nessa boa terra, ela vai dar fruto. Não se importe se um dia você semeou e aquela semente caiu na beira do caminho e ali pode ter vindo algum pássaro comeu, ou elas foram pisadas e não nasceu nada. Não se preocupa se você semeou uma semente e aquela semente ela caiu entre as pedras. Não sei se você já reparou algumas plantas que nascem entre as pedras. Mas a Bíblia diz que por não ter profundidade nas suas raízes, o sol veio e queimou. E aquela semente acabou morrendo. Não se preocupe se você semear e a sua semente cair entre os espinhos. E de repente até crescer mais, ser sufocado. Porque algumas plantas acabam sufocando outras. E às vezes, aquilo que você plantou nasceu, mas os problemas, as dificuldades, não deixou crescer, não deixou frutificar.
Mas vai ter aquela semente. Aquela semente que você vai colocar. E ela vai cair na terra boa. E você vai ver o fruto daquela semente. E você vai ver uma pessoa que talvez ninguém dava nada por ela, entrando pelas portas da igreja, vindo aqui à frente, aceitando Jesus, confessando Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida. Talvez uma família que ninguém dava mais nada por ela. Todo mundo dizia, aquela família ali não tem futuro. Aquela família ali está fadada ao fracasso. Mas aí daqui a pouco você começa a ver. Um aceitou Jesus. O outro saiu daquele caminho errado. Já está começando a se endireitar. Está começando a tomar jeito. O outro, olhando aquele que aceitou Jesus, poxa, está diferente. Eu vejo uma diferença no falar. Eu vejo uma diferença no agir. Eu vejo a diferença no proceder. Eu vejo uma diferença. Eu quero a mesma coisa. Eu quero que essa semente caia na minha terra também. Porque eu estou vendo fruto. A pessoa se converteu. Caramba. Estava lá no funk. Estava lá na bebedice. Estava na prostituição. Estava no tráfico. Estava na vida toda errada. Mas hoje está saindo com a sua família. Mas hoje está tratando bem a sua esposa, a esposa está tratando bem o seu marido. Seus filhos que ficavam jogados na rua, caramba, olha só, eles estão na escola. Estão na escola. A educação está mudando. O jeito de falar está mudando. Mas tiveram tantas sementes que eu semeei e caiu no caminho. Tanta semente que eu semeei e caiu entre as pedras. Tanta semente que eu semeei e caiu entre os espinhos. Mas aquela que caiu na boa terra se tornou uma grande árvore. E hoje está dando fruto. Se tornou uma grande árvore e hoje está trazendo sombra para quem estava exposto ao sol. Hoje está trazendo alimento para aquele que tinha fome. Porque aquela semente que você levou, aquela semente que você plantou, caiu na boa terra. Independente de muitas sementes morrerem. Mas aquela caiu na boa terra. Não existe prêmio maior. Não existe alegria maior do que você ver alguém que estava com a vida destruída. E você foi instrumento de Deus. Você foi movida por Deus. Você foi movida pelo Espírito para levar uma semente. E você vê aquela pessoa sendo transformada. Não existe melhor prêmio. Então, queridos, como eu falei aqui,
Se o vento deixar de se mover, ele deixa de ser vento. Se você parar de ser movido pelo Espírito, é como o sal que perde o sabor. Para que serve o sal se ele já não salga mais? O sal serve para dar sabor. É diferente você comer uma comida sem sal e você comer uma comida também não tão salgada, viu? Tem que ter o equilíbrio. Mas uma comida bem temperada, com sal no ponto certo, o sabor é diferente. Então, para que adianta o sal se ele não traz sabor? A Bíblia diz que se o sal perder o sabor, vocês sabem para que ele serve? Não, gente. Você sabe? Para que ele serve? Para nada. Quem você quer ser? O sal que traz sabor ou o sal sem sabor? Né? As cozinheiras. Cadê a dona Sônia? Cadê a dona Sônia? Dona Sônia aqui. Ô, dona Sônia. Se a comida não tiver sal, não presta. Então, para fechar, olha, hoje eu me estendi. Meu Deus. Sim, eu já ia esquecendo. Até então, eu não tinha entendido direito por que Deus tinha linkado esse negócio de vento com movido pelo Espírito. E hoje, depois daquela reunião que nós tivemos aqui de manhã, eu cheguei em casa, almocei, aí fui dar uma lida. Aí eu descobri algo que aí fez todo sentido. Eu peguei a Bíblia que o Vitor me deu, uma Bíblia de estudo, e fui lá. Aí eu descobri que no hebraico, vento e espírito é a mesma palavra, ruá. E no grego, vento e espírito também é a mesma palavra, pneuma. Aí eu entendi o porquê que Deus me fez ir nesse texto, porque até então eu não tinha entendido. Mas a palavra de Deus, ela tem sempre um propósito. E aí eu entendi que vento e espírito no hebraico é ruá, se diz ruá. E é a mesma palavra para os dois, tanto para vento como para espírito. E no grego a mesma coisa, pneuma, é vento e espírito. Por isso seja como vento, cause esse movimento, cause a mudança, cause o equilíbrio, traga a energia, leve a semente. Não pare. Se um dia você tiver que retroceder na sua caminhada, que esse retrocesso seja para você pegar impulso para ir mais longe e para ir mais rápido. Que não seja um retrocesso para paralisar, para você parar, não. Talvez alguém possa olhar para você, não, fulano retrocedeu, mas ele não está entendendo que você retrocedeu para pegar impulso. Então,
Seja como o vento. Seja ousado. Seja movido pelo Espírito. Leve transformação. Onde você for, leva transformação. Leva paz, leva amor. Leva a boa semente. Porque certamente você verá frutos. Certamente você verá transformação na vida das pessoas. Amém?